Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Eu estarei destacando para a gente apenas o versículo 1 nesta noite. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos diz a palavra, olha comigo, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e com seus 2 filhos. Vamos repetir juntos, toda a igreja. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, um homem de Belém Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Irmãos, eu queria destacar para a gente que esse versículo 1 do capítulo 1 de Ruth, ele inicia apresentando para a gente um fato que revela-nos uma crise nacional. Nós sabemos que o livro de Ruth foi escrito e se passa aqui no contexto de Juízes. E se você pega o último capítulo de Juízes, que é o capítulo 21, versículo 25, está escrito qual era o contexto daquela época. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos próprios olhos. Eu fico imaginando, irmãos, e essa era a realidade. Alguns chegam a dizer, alguns comentaristas, que esse tempo de Ruth foi o tempo que revela a história mais baixa da realidade espiritual de Israel. Há quem chegue a afirmar isso. Nós entendemos o contexto de Juízes. O povo se afastava da lei e da palavra, e Deus derramava juízo, punição, exortação ao afastamento da lei, à desobediência da palavra. E o povo clamava a Deus, e o povo pedia clemência a Deus, e Deus abençoava. Com o passar do tempo, o povo esquecia e se afastava da palavra, e Deus mais uma vez exortava o povo com calamidades, com peso da sua exortação e da sua correção. Ruth, o início do seu livro é dentro dessa realidade de escassez, de crise nacional. O livro de Ruth começa apresentando para a gente que em Belém, e Belém, a tradução da palavra Belém é casa do pão. Em Belém, a casa do pão estava sem pão. É impressionante, irmãos, como a crise aqui, ela é destacada de tal forma que a atitude, isso me chama a atenção, não sei se já chamou a sua atenção, é que a atitude de pessoas ímpias, afastadas de Deus, o juízo de Deus se derrama de tal forma que respinga sobre Belém o seu juízo. E o povo está passando por uma escassez absurda, em que falta o pão. É interessante, irmãos, que algumas atitudes são tomadas aqui por esta família. Quando se falta pão, a primeira atitude de uma família é o desespero. Eu não sei se você já passou pela situação de um filho pedir pão e comida. Pensa comigo, um pai, uma mãe, e o pai falar para o filho: não tem pão, não tem comida. Com certeza essa é uma realidade de muitos em nosso país, fruto dessa desigualdade social absurda, irmãos. Quantas pessoas que hoje os pais disseram para os filhos: nós não temos pão. É fato, irmãos, a realidade da falta de pão traz desespero, angústia, dor, sofrimento.
mas consequentemente gera algumas outras atitudes. Outra atitude não é apenas o desespero, mas é o desejo de resolver, de sair do lugar que não tem pão. Todo mundo que está no ambiente que não tem pão, essas pessoas procuram ambientes em que possam se alimentar. O texto vai se desenrolar, irá nos apresentar essa realidade. Esta família toma a atitude de sair de Belém. Mas há outra atitude que é muito comum, irmãos, das pessoas que não têm pão, é que as pessoas procuram alternativas. E aqui, irmãos, nós entendemos à luz desse contexto aqui, que a alternativa dessa família foi ir para Moabe. Os irmãos conhecem a história, os irmãos sabem que em Moabe, quantas coisas terríveis aconteceram na vida dessa família. A morte do marido, a morte dos filhos, e aí fica para a gente uma lição de pronto, ao início dessa palavra, é que nem sempre, ou sempre, a alternativa humana é o pior caminho. Nós entendemos que nós precisamos ter os nossos corações postos naquele que tem a palavra, o alimento, o pão, mesmo passando por escassez, por dificuldades, nós devemos crer que Deus é aquele que providencia todas as coisas, porque Deus, Ele é fiel, aleluia. Amém, meus irmãos? Eu queria nessa noite conversar um pouco sobre a história desse versículo 1 que nos diz que um dia faltou pão na casa do pão. Se você olhar para a história bíblica, queridos, você irá perceber que a falta de pão, e mesmo na cidade de Belém, cidade de Davi, cidade onde Jesus nasceu, irmãos, essa cidade, como dizíamos, que significa o seu nome Belém, casa do pão, houve um dia que nesta cidade faltou o pão. Para algumas pessoas parece algo estranho, mas se você perceber, irmãos, a falta de pão no Antigo Testamento muitas vezes estava relacionado, a fome estava relacionada à evidência da disciplina de Deus, por seu povo haver pecado, se afastado de Deus. Deus é aquele que disciplina, Deus é aquele que pesa a mão, Deus é aquele que exorta, e nos diz a palavra que Deus é aquele que conduz o povo mesmo nos desertos da vida, para que o povo possa entender, para que o povo possa alinhar o coração, para que o povo possa discernir qual é a vontade de Deus em toda e qualquer situação. Deus é aquele que disciplina, Deus é aquele que exorta, e Ele faz isso por amor. Como eu disse no início dessa palavra, irmãos, no tempo dos juízes, Israel afastou-se de Deus, adorou os ídolos das nações pagãs ao seu redor, e Deus disciplina o seu povo, e Deus exorta, até mesmo em Belém, os que eram tementes a Deus tiveram que sofrer essas consequências. Em outras palavras, irmãos, quando nós encontramos crentes que não conseguem fazer a leitura, o extrato social dos acontecimentos, muito me assusta, irmãos, porque Deus é aquele que disciplina, Deus é aquele que exorta, Deus é aquele que traz que apresenta consequências de maneira clara ao coração do homem, quando esse homem se afasta de Deus. E nós, crentes, muitas vezes estamos inseridos nesta sociedade que está sendo exortada por Deus. Houve um dia que faltou pão na casa do pão. Eu queria nesta noite, pela graça de Deus, destacar para a gente algumas verdades daqueles que negociam essa falta de pão ao comportamento, à lida, à caminhada da fé. É fato, irmãos, que quando falta pão, quando o desespero é apresentado dentro de uma realidade social como essa aqui em Ruth, é verdade que muitas vezes
crentes que ficam angustiados, ficam desesperados, tomam algumas atitudes, agem a motu próprio, em detrimento à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quantas pessoas que tomam atitudes, quantas pessoas que diante da seca, da opressão, da adversidade, da enfermidade, de um vírus, de uma pandemia, quantos que diante de uma realidade árida, seca, de escassez e de angústia, quantas pessoas que procuram nesses períodos caminhos que não agradam a Deus. Presta atenção, querido. O mesmo Deus que pune e exorta e que nos leva aos desertos da vida é o Deus que caminha conosco em todos os momentos, em nome do Senhor. É o Deus que não abandona, é o Deus que é fiel, é o Deus que se faz presente, é um Deus que não vira as costas, é um Deus que sempre está com as suas mãos estendidas. Houve um dia aqui na vida desta família, se você voltar os olhos para o verso 1, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e com os seus 2 filhos. Presta atenção, querido. Nesse tempo, Elimeleque e Noemi saíram de Belém com seus 2 filhos, Malom e Quilion, e foram a Moabe. Algo aos nossos olhos legítimo. É um pai, uma mãe que está à procura de sobrevivência. Mas note bem, querido, o desenrolar desta história nos diz que em Moabe o cenário é de doença e de morte. Foi lá em Moabe que Elimeleque morreu. Foi lá em Moabe que os filhos casados com as moabitas também sucumbiram diante da morte. Foi ali em Moabe que, na procura de solucionar, de resolver os problemas, que a crise aumentou, a crise apertou, a crise se agigantou diante dos olhos dessa família. Presta atenção que Deus quer nos dizer nesta noite. É que nem sempre as soluções que nós procuramos são as melhores. Mesmo quando estamos passando por um momento de escassez e de sofrimento. Às vezes nós queremos tomar a nossa própria atitude. Nós queremos agir com o nosso entendimento, com a nossa força. Eu queria fazer um paralelo aqui hoje à noite, queridos. Eu queria pensar com vocês que a igreja aqui é o símbolo de Belém. A igreja é a casa do pão. Mas presta atenção, querido, há momentos que falta pão na igreja. Há momentos em que há escassez na igreja. Há momentos em que falta solidez ao ensino, à palavra, à ministração. E quando eu penso em igreja, irmãos, eu não estou me referindo apenas à nossa realidade, a igreja espalhada neste mundo. Há momentos que falta o entendimento, falta a busca, falta a compreensão. Eu estava lembrando de uma frase de Anselmo da Cantuária, que foi o pai do escolasticismo da Idade Média. Ele disse algo interessantíssimo, irmãos. Ele diz assim, que a fé tanto entende quanto busca entendimento. A fé tanto entende, como a fé busca entendimento. Em outras palavras, o que Anselmo da Cantuária quer nos dizer é que nós não estamos aqui defendendo uma fé descomprometida da razão, do entendimento, do estudo, da compreensão, da leitura eficaz de todos os contextos, na perspectiva de que Deus não abandona os seus, que Deus é fiel, que Deus se revela, que Deus ministra, que Deus fala, que Deus continua sendo o mesmo Deus, Ele que está aqui nesta noite para alimentar as nossas almas em nome de Jesus. Mas entretanto, irmãos, há momentos em que há falta de pão na igreja, em Belém. Pensa comigo, há pessoas que vêm em busca de pão, e já dizia o reverendo Hernandes Dias Lopes, só encontram receita de pão. Diz mais ele, os fornos estão frios, e as prateleiras vazias. E algumas igrejas se orgulham de informar aos famintos que no passado
ali havia pão com fartura, proclamam que a abundância de provisão já foi uma realidade gloriosa no passado, mas quantos que nesse momento estão vivendo a realidade da escassez do pão na igreja? Eu estou aqui hoje à noite, queridos, para trazer uma palavra de alerta, de exortação para a gente, e que Deus nos ensine em nome de Jesus, porque Belém aqui representa a igreja, assim como eu quero pensar com vocês que Moabe, o caminho encontrado por esta família Moabe, pode ser representado aqui de várias formas. Moabe pode representar o mundo, as coisas do mundo, os grupos religiosos, as seitas, as falsas teologias, a teologia deturpada da palavra, a busca pelo conhecimento por conhecimento e tantas outras coisas. Moabe pode tipificar para a gente essas realidades. Por que as pessoas procuram Moabe? Porque as pessoas deixam de buscar a igreja, que é a casa do pão. Porque muitas vezes, irmãos, a igreja está deixando de oferecer pão. Essa família deixa Belém, irmãos, a casa do pão, porque eles estavam vivendo uma realidade de falta do pão. Em outras palavras, o que eu quero que você pense hoje à noite é que o nosso ajuntamento aqui, eu dizia de alguma forma nesta manhã sobre isso, o nosso ajuntamento não pode ser um ajuntamento religioso. Estamos aqui por uma razão, já dizia Anselmo, nós temos a fé e a fé tem entendimento e essa fé busca entendimento. Estamos aqui porque Deus de fato fala conosco através da sua palavra, e a sua palavra é pão para os famintos. Glória a Deus por isso. O que eu quero lhe dizer hoje à noite, irmão, é que nós não podemos negociar de maneira alguma o oferecer pão para as pessoas. Quando a igreja deixa de oferecer pão, irmãos, deixa eu destacar para vocês algumas coisas, permitam-me. A primeira delas, a igreja deixa de oferecer pão aos famintos quando deixamos de adorar ao Criador e passamos a adorar as criaturas. Irmãos, a igreja deixa de oferecer alimento quando essa igreja não conduz o povo a adorar a Deus. É fato, vivemos dias difíceis, vivemos dias em que as pessoas procuram subterfúgios, procuram a realidade de Moabe. Tem muitas pessoas apresentando tantas outras realidades e falam assim, é culto a Deus. Nem sempre aquilo que nós oferecemos, a realidade de Caim, para quem esteve aqui de manhã, nem sempre aquilo que nós oferecemos a Deus é aceitável a Deus. Uma das coisas que Deus não aceita, uma das coisas que Deus repreende, uma das coisas que Deus exorta a igreja, é aquilo que nós apresentamos como adoração aos outros. Nós entendemos que nós não estamos aqui por causa dos outros, vocês não estão aqui por causa de mim, eu não estou aqui por vocês, nós estamos aqui para adorar a Deus e a certeza de que Deus fala através da sua palavra, em nome de Jesus. A igreja deixa de oferecer pão quando a igreja deixa de adorar a Deus em espírito e em verdade. Há uma palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, que diz a palavra: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês, irmãos, é que nós não podemos negociar tal verdade, nós não podemos desvirtuar, nós estamos aqui para adorar a Deus. A confissão de fé no seu capítulo 2, do Westminster, vai dizer o seguinte: há um só Deus que é vivo, verdadeiro, o qual é infinito em suas
em seu ser, em suas perfeições, e diz lá a confissão, Ele é Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Deus, Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e totalmente absoluto, fazendo tudo para a sua glória, e tudo segundo o conselho da sua própria vontade, vontade que é reta, que é imutável, que é poderosa. Estamos aqui nesta noite para adorar o único nome ao Senhor Deus, que é digno de honra e de glória. Aleluia. A igreja deixa de oferecer pão quando a igreja desvirtua esse propósito principal, que é adorar a Deus. Presta atenção, querido. O que eu quero dizer nesta noite, entenda isso em nome de Jesus, é que isso se estende às nossas casas. Toda vez que eu deixo de oferecer pão, adoração a Deus através da minha vida, aos familiares, aos vizinhos, aos amigos de trabalho, nós estamos deixando de alimentar aqueles que precisam de pão. A primeira verdade que eu quero dizer para você hoje à noite é que a igreja deixa de oferecer pão quando deixa de adorar ao Senhor. Como é que você chegou aqui hoje à noite, querido? O que é que te motiva a estar aqui hoje à noite? O que é que te trouxe aqui a esse lugar? Sabe por que eu estou aqui? Porque eu tenho certeza que Deus habita no meio do seu povo. Glória a Deus. Deus está aqui nesse lugar. Se nós tivermos a consciência de que Deus está aqui nesse lugar, o meu louvor é diferente, irmãos. A minha postura é diferente. Eu não estou aqui para me apresentar. Vocês não estão aqui para cumprir uma tabela religiosa. Nós estamos aqui para adorar a Deus. A igreja deixa de oferecer pão, Belém deixa de ter pão, quando Belém ou a igreja deixa de adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas uma segunda verdade aqui que eu queria apresentar para vocês: quando é que a igreja deixa de oferecer pão, pastor? Segundo lugar, quando a busca pelo reino de Deus se torna secundária na vida da igreja. Nós deixamos de oferecer pão. Irmãos, vivemos num mundo distorcido, destruído, abatido, sem esperança. E pasmem, muitas vezes nós que conhecemos o pão da vida, João 6, nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a igreja, nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida, muitas vezes colocamos o reino como algo secundário, irmãos. Eu dizia isso pela manhã, é se me sobrar tempo. A Bíblia nos diz lá em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o seu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, em nome de Jesus. A igreja deixa de oferecer pão quando a igreja apresenta o reino de Deus como algo secundário. Isso é muito sério, irmãos. Quando eu não tenho o evangelho e o reino como primazia do meu coração, a escassez, a fome, a crentes letárgicos, a vidas secas, a corações destruídos, almas sem nenhuma esperança, comportamento religioso pífio, pequeno, não significativo, mas todas as vezes, mesmo no ambiente de crise, de dor, de sofrimento, de perseguição, de martírio, seja lá o que for, quando nós buscamos o reino de Deus, nós cremos pela relação de fé, que também traz entendimento à luz da palavra, da revelação especial. Nós cremos que o Senhor estará conosco todos os dias, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Sabe quando falta pão na casa do pão? Quando nós deixamos de buscar o reino de Deus como prioridade, irmãos. Tem muito crente assim. Eu não sei se você se identifica com essa verdade aqui hoje, mas é verdade, irmãos. Pessoas que procuram na própria força acrescentar algo à vida, nós não iremos conseguir, irmãos. E alguém pode dizer: pastor, e quando nós não soubermos o que fazer? Oração de Josafá. Quando os inimigos se aproximavam, sabe o que ele diz? Deus, nós não sabemos o que fazer,
mas os meus olhos estão postos em ti. Glória a Deus. A igreja deixa de oferecer pão quando a igreja coloca todas as outras coisas em detrimento a Deus. Essa é a segunda verdade, irmãos. Belém representa tantas outras coisas aqui: idolatria, falta de adoração verdadeira a Deus, compromisso com Deus. Essa família recebe o reflexo disso. Essa família está inserida nesse contexto. Essa família está sendo impactada pela escassez, irmãos. Quantas pessoas vazias, sem conteúdo, sem presença, sem busca, sem intimidade com Deus. Falta busca, falta leitura, falta oração. Pastor, isso é básico, mas nos falta muitas vezes, irmãos, somente um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E Deus consegue discernir os fatos com as lentes da palavra, porque a palavra é alimento para todo coração faminto. Glória a Deus por isso. Sabe, quando a igreja deixa de oferecer pão, quando a igreja coloca o reino de Deus como algo secundário. Mas também podemos apresentar, irmãos, uma outra realidade, irmãos. É quando nós desvirtuamos, em terceiro lugar, o culto, e nós procuramos interatividade no culto, interatividade litúrgica. Quando nós negociamos a palavra, quando nós apresentamos outras religiões, até nosso comportamento, irmãos, até nossa conduta. Nós precisamos entender, irmãos, quando nós deixamos de pregar a palavra, quando nós deixamos de cultuar de maneira coerente, bíblica, centrada, dentro dos princípios litúrgicos estabelecidos pela própria palavra, Deus, aprendemos pela manhã, Deus nos ensina como Ele quer ser adorado, irmãos. Todas as vezes que a igreja foge da palavra, está longe do pão da vida, desvirtua olhar para outros lugares, a igreja deixa de oferecer alimento para as pessoas. Se não vejamos, Europa, irmãos, muitas igrejas foram fechadas por falta de membros. Que absurdo, irmãos. Você sabe o que é fechar uma igreja porque não tem mais nenhum membro? Fechou as portas, não tem membro. Mas o porquê disso, irmãos? Porque eles começaram a permitir que o liberalismo, que uma doutrina estranha invadisse a igreja. Irmãos, preste atenção, nada vale a pena, nada, quando nós negociamos a palavra, nada. Alguém pode dizer, essa igreja é muito dura, essa igreja fala muito duro do pecado. Não é a igreja que fala duro a respeito do pecado, é a palavra que nos exorta. E seja bendito o nome do Senhor para sempre. A Europa, irmãos, é o berço da reforma. Nós conhecemos a pré-reforma, conhecemos a reforma, conhecemos os movimentos pós-reforma, irmãos. Que base, que bênção, que legado teológico, que legado litúrgico. E muitas igrejas hoje estão fechadas. Por quê? Porque faltou pão, porque desvirtuaram o culto a Deus, porque promoveram interatividade litúrgica, porque deixaram de adorar o Criador, porque permitiram que modismos viessem invadir as normas litúrgicas da igreja. Irmãos, nós não podemos baixar a guarda, nós precisamos sempre voltar os nossos olhos para as Escrituras, porque é ela que nos sustém, porque é ela que nos fortalece, porque é ela que nos alimenta, porque é ela que mata a fome daquele que está mais faminto. Nesta noite é a palavra que precisa alimentar o nosso coração. Seja bendito o nome do Senhor. Toda vez que a igreja negocia o culto, desvirtuando a pregação, algo estranho acontece, a escassez toma conta da igreja. Se você olhar comigo, irmãos, entendendo essa ideia, o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 25, está escrito: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, fechar a guarda. Nós não podemos nos adaptar a esse mundo que é vil, que é pecador, que é sorrateiro, que envolve, que diz que é algo fluido,
Precisamos permitir algo fluido. Às vezes vocês estão engessando. Não, irmãos, é a palavra que norteia, é a palavra que dirige, é a palavra que orienta. Nós não podemos furtar o nosso olhar à palavra. Nós não podemos deixar de consultar a nossa única regra de fé e de prática. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Presta atenção, querido. O culto a Deus deve ser prestado somente a Ele, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, somente a Ele. Não deve ser prestado nem a anjos, nem a santos, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda. Deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão Cristo Jesus. É a palavra que diz isso. Nós não podemos permitir que outras coisas tomem o lugar que pertence a Deus. Alguém pode dizer: pastor, não cabe essa palavra aqui. Eu vou, quem sabe, trazer ao teu coração algumas revelações. Quando eu coloco a minha família no lugar de Deus como prioridade, eu estou colocando a família no lugar de Deus. Quando eu coloco o meu tempo no tempo de Deus, não estou dando prioridade ao tempo que pertence a Deus, eu estou idolatrando o tempo que pertence a Ele. Quando eu coloco outras coisas à frente do reino de Deus, eu estou promovendo no meu coração algo que desagrada o coração de Deus. Eu não estarei apto para alimentar o outro, eu não estarei apto para ser instrumento nas mãos de Deus. Preste atenção, querido, nenhuma outra coisa pode tomar a primazia das nossas almas, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deixa eu explicar isso ao teu coração. Quando você é extremamente devotado ao seu trabalho, mas você não tem tempo para Deus, você está tendo uma atitude de alguém que desvirtuou o olhar para aquilo que é essencial à vida. A vida é muito passageira, irmãos. Presta atenção, para mim essa Covid, e para vocês também, veio para colocar o homem em seu devido lugar. Nós não somos nada. Quantas vidas que foram ceifadas. Gente com vida, gente com alegria, gente com entusiasmo, revelando-nos quem somos. Somos frágeis, somos limitados, nós não temos respostas para tantas coisas. A ciência foi pega de surpresa. As mentes pensantes deste mundo, surpreendidos por um vírus invisível. É por esta razão, irmãos, que nós não podemos negociar aquilo que traz alimento de fato, que traz solidez, que traz substância, que traz vida, mesmo nos desertos da vida. Foi a palavra que nos assevera, é a palavra que nos assevera isso: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Sabe quando nós deixamos de alimentar as pessoas com as nossas vidas? Quando colocamos outras coisas no nosso culto a Deus. Mas eu quero terminar, queridos, dizendo ao teu coração: quando é que nós deixamos de alimentar as pessoas, pastor? Quando é que a igreja deixa de ser instrumento de Deus nesse processo de alimento àqueles que estão famintos? Por último, quando o nosso ajuntamento é apenas solene e este ajuntamento está associado a uma vida de pecado. Irmãos, o que trouxe escassez a Belém, a casa do pão, foi justamente uma vida extremamente comprometida, vidas comprometidas com o pecado. Irmãos, quantas vezes as pessoas estão afluindo para o tempo, trazendo uma vida extremamente descomprometida com a santidade, irmãos. Uma vida sem santidade é uma vida que não é instrumento de Deus para alimentar, para abençoar o faminto. Eu preciso respingar Deus todos os dias. Irmãos, é fato, nesse contexto de dor, de angústia, de perdas, de vidas ceifadas, quantas vezes aquele que conhece a palavra está fazendo coro com o mundo, dizendo: nós não temos o que fazer, de fato. Mas nós podemos dizer àquele que não conhece a Deus: nós podemos sim elevar os nossos olhos para os montes. Eu conheço um Deus que tem respostas para todos os acontecimentos da vida. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Mas o grande problema muitas vezes, irmãos, é que o nosso coração está tão afastado de Deus e nós não estamos prontos a alimentar as pessoas. Isaías vai dizer algo impressionante. Eu quero lhe convidar aí para esse texto, por favor, querido. Isaías capítulo 1, vai comigo.
A igreja deixa de alimentar os famintos quando essa igreja associa culto ao pecado. Capítulo 1 de Isaías, versículos 10, acompanha comigo, a partir do versículo 10. O texto irá dizer algo impressionante, irmãos. Diz o texto: escutem a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, diz o Senhor, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, eu não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Vai para o verso 16, por gentileza, querido. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Vai comigo ao versículo 18, em nome de Jesus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você crê nisso? Eu creio, amém. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha aqui para mim, querido. Toda vez que a igreja associa culto com pecado, o Senhor Deus repreende, o Senhor Deus não se agrada. Alguém pode perguntar: pastor, o que fazer? Qual deve ser a nossa postura diante dessa realidade apresentada aqui em Ruth capítulo 1? O texto irá nos responder. Eu quero te levar a olhar para o texto comigo, para a gente concluir esta palavra, a partir do versículo 2 até o versículo 6. Acompanha comigo. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos em Moabe. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos ler juntos, versículo 6, bem forte, queridos. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Irmãos, é interessante como essa seção do versículo 6 termina. A atitude dessa mulher foi voltar para Belém. Lembram os motivos que levaram ela a sair da sua terra e até Moabe? É porque faltou pão. É porque Deus estava disciplinando. É porque Deus estava exortando. E presta atenção, querido, todas as vezes que nós procuramos resolver as demandas a motu próprio, diante do nosso olhar, sem consultar o Senhor Deus, coisas piores irão acontecer, irmãos. E essa mulher toma uma atitude. Ela ouve, ela escuta das pessoas. Deus começou a abençoar o povo, Deus começou a derramar pão em Belém, e ela resolve voltar
voltar para Belém, porque Belém é a casa do pão. Presta atenção, querido, quem sabe você está aqui hoje à noite, você precisava ouvir esta palavra. Você não vai resolver as suas demandas longe da igreja. Esse lugar não é perfeito, é fato, nós temos pessoas imperfeitas, limitadas, finitas, mas essas paredes foram erigidas para que Deus pudesse alimentar o seu povo com pão. Glória a Deus. Quem sabe você está aqui hoje à noite, tem vivido uma vida distante da igreja. Quem sabe você me escuta aí, você tem passado um bom tempo longe da igreja. Eu tenho a palavra de Deus para o teu coração hoje à noite. Volta para Belém, em nome do Senhor. Volta para Belém. E esse volta para Belém também envolve você, quem sabe que está aqui hoje à noite. Quem sabe apenas fisicamente, quem sabe apenas fazendo parte de um número. Mas eu preciso me aproximar de Belém na perspectiva e na certeza que lá a minha fome será esquecida, porque eu vou alimentar com um pão que é Jesus. Glória a Deus por isso. Um pão que alimenta, um pão que pode ser acessível ao coração que diz: Deus, eu quero me alimentar, eu quero da tua palavra. Eu quero concluir dizendo ao teu coração: quando os problemas surgem em nossa vida, quando falta o pão, nós podemos ter a atitude desta mulher. Quem sabe não a primeira atitude de fugir, de se afastar de Belém, de deixar de vir para a igreja. Quantas pessoas que no primeiro problema se afastam, deixam de congregar, corações endurecidos, vidas amarguradas, mentes abastecidas por pensamentos que não honram o Senhor. Há um grupo intitulado hoje como desigrejados, irmãos. A igreja não é perfeita, eu repito, mas nesse lugar nós temos pão. Glória a Deus. Nesse lugar nós temos o Senhor Deus falando conosco. Nesse lugar a bênção do Senhor, porque eu creio que todas as vezes que a palavra de Deus é aberta, todas as vezes que a palavra é ministrada com fidelidade, Deus está alimentando o seu povo em nome de Jesus. Quem sabe hoje à noite é dia de voltar para Belém. Quem sabe você que me escuta aí em casa, é dia para você falar assim: eu preciso voltar para Belém. Irmãos, é fato. Alguns domingos atrás, conversando com um irmão aqui da igreja, ele me dizia: pastor, eu deixei de ir alguns domingos para a igreja, e eu disse lá em casa: vamos voltar, porque o coração do homem vai se adaptando a isso, vai achando que isso é tudo normal, vai criando uma frieza nesse processo de afastamento. Irmãos, por certo, essa família, quando se afastou de Belém, em algum momento passaram 10 anos, o coração vai se acostumando, vai se adaptando, vai tomando a forma da ausência. Por isso que Hebreus diz: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Deixa eu dizer uma coisa para vocês importante, essa é a minha visão dos fatos. A pandemia veio, esfriou o coração de muita gente. Quem sabe você está me ouvindo aí em casa, você está frio, é hora de voltar para Belém, é hora de congregar, é hora de entender: Deus, meu coração está posto no Senhor. Isso está além, irmãos, de uma perspectiva política, é muito além. Isso é vida, isso é intimidade. Nós fomos chamados por Deus para sermos instrumentos de Deus, mas eu só posso ser instrumento de Deus se a minha vida, o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, bem alimentado. Irmãos, quem sabe hoje à noite é noite de volta a Belém, em nome do Senhor. Essa mulher resolve voltar, porque ela escuta que Deus volta a derramar pão e a saciar a fome dos que estavam lá em Belém. Quem sabe hoje é volta a Belém, na perspectiva de reunir a família, porque a solução, queridos, não é abandonar a casa do pão, mas a solução para o coração da gente é rogar àquele que tem pão com fartura
criatura que visite novamente a nossa casa em nome de Jesus. Não é abandonar, não é deixar, mas é clamar dizendo: Deus, vem sobre nós, traz alimento ao meu coração, sacia a minha alma para o louvor e a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus.